falha, o homem para, o homem erra, mas Deus sempre permanece fiel. Aleluia! Eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito, por todas as maravilhas que o Senhor tem feito. E eu fiz muito pouco diante daquilo que Ele tem feito por nós. Bem, eu sou muito feliz com Jesus, porque Ele é muito bom. Aleluia. Nós somos muito mal, mas Ele é muito bom. E Ele merece toda a nossa adoração, que nós o adoramos verdadeiramente. Adora o Senhor, independente de qualquer circunstância, independente do que você esteja passando. Adore o nome do Senhor. Glória a Deus! No meio da adoração, o nosso Deus se levanta e vem nos abençoar. Quando você adora, quando você consegue dizer, Senhor, eu te amo, no meio da maior luta que você estiver passando, você não vai olhar para ela, mas você vai saber que diante dela tem um Deus que é tremendo e poderoso. Você vai dizer, Senhor, eu sei que Tu és maravilhoso e eu te amo por isso. As coisas vão mudar. Porque você está adorando Ele independente do que está acontecendo, mas você está adorando o Senhor Jesus. Aí o milagre vai acontecer, porque o nosso Deus é um Deus que levanta do trono e recebe a nossa adoração. Aí o Senhor pergunta assim, que tipo de adoração você está mandando para o céu? Como que você está diante do Senhor? Como você está falando com Deus? O que você está oferecendo a Ele? O que você oferece a Ele? O que nós oferecemos? O que eu ofereci a Deus no dia de hoje? Quando Deus falou com Abraão e pediu o seu único filho para que ele desse a ele, eu creio que foi muito difícil, porque ele esperava muito aquele filho, e ele teve aquele filho numa idade tão avançada, e o Senhor falou para ele, me dá teu filho. Aí o Senhor, o que ele está te pedindo no dia de hoje? O que o Senhor está te pedindo no dia de hoje? O que Ele já te pediu, e você não conseguiu doar a Deus? E Abraão, com muita fé, ele foi, levou seu filho, convidou seu filho, ele não contou para sua esposa, porque com certeza ela não deixaria, que a mulher ela é mais apegada do que o pai é um pouco distante, mas também é pai. Mas Deus já pediu para ele, porque sabia que ela não ia levar. Vocês acham que Sara levaria o filho lá para entregar na mão de Deus? O que vocês acham? Difícil, né? Me dá seu filho, seu único filho que você tem, me dá ele. Abraão falou para os seus moços, prepara tudo e vamos. E caminhou uma caminhada de dias, e quando chegou ali, ele disse para aqueles moços, pode ficar aqui, que nós iremos, mas nós também voltaremos. Aleluia! Ele acreditou. Aí o Senhor pergunta para vocês, você está acreditando? Porque ele disse assim, pode ficar aqui, porque nós vamos, mas nós também vamos voltar. Quando ele disse nós, ele estava em dois. Ele acreditou que o menino ia voltar. Ele subiu, mas ele subiu acreditando no milagre de Deus. Porque ele teve fé, ele acreditou. Então o milagre acontece só para quem tem fé, para quem acredita, para quem espera, para quem sabe que Deus é muito mais do que qualquer coisa. Ele é maior. Ele é muito além do que eu penso, do que eu imagino. Ele é muito mais do que isso. Não coloca ele tão pequeno diante de uma circunstância. Você vai dizer, nossa, estou morto, estou morrendo, nada vai acontecer. Diante disso, tão pequeno. Seu Deus é muito maior do que isso, mas é muito maior. Então só precisa você acreditar e dizer, vai acontecer. Que ele caminhou naquela caminhada, eu tenho certeza que ele ia falando com Deus, ele ia pensando, às vezes ia brigando com Deus, mas ele estava indo. Chegou lá e falou, pode ficar que nós vamos subir, mas nós vamos descer. E quando chegou lá, ele mandou, prepara tudo. E o filho disse, pai, mas eu estou preparando tudo. Está tudo aqui está todos os preparativos, mas aonde está? O cordeiro, ele disse, Deus proverá. E Deus está dizendo para você nessa noite que Ele vai prover. Ele prover, você precisa acreditar que Ele vai prover. Porque muitas vezes você diz, eu não sei, não vai acontecer, eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu não vou conseguir vender, eu não vou conseguir comprar, ou não vai dar certo. Se você disse que não vai dar certo, não vai dar certo. Mas se você olhar para a situação e dizer, vai dar certo. Eu acredito que vai dar certo. E vai acontecer, porque eu acredito no Deus do impossível. E é nesse Deus que eu acredito. E o milagre
E quando ele ia, né, matar seu filho, o Senhor disse para ele: Abraão, Abraão, não faça. Aqui está o cordeiro. Mas ele acreditou. E o Senhor proveu para ele. Agora Deus quer prover para mim, Deus quer prover para você. Mas Abraão adorou a Deus. Abraão buscou a face do Senhor e ele adorou a Deus. E você não adora a Deus. Não adora. Você reclama, murmura, chora, briga, grita, mas não adora a Deus. Adora o nome do Senhor. Adora o nome do Senhor, porque no meio da adoração o milagre vai acontecer. Creia que o Deus do impossível está aqui para te abençoar. Eu quero ler com vocês em 2 Reis 4. Quando aquela mulher que vocês já conhecem a história dela, o mundo conhece a história da Sunamita, quando ela também passou por um momento difícil da sua vida. 2 Reis 4 e o versículo 26. Quando ela era uma mulher abastada financeiramente, ela tinha uma condição financeira boa, era uma mulher que não tinha tanta necessidade material, e ela ajudava o homem de Deus que ali passava na sua casa. E está sempre ela sendo, eu vejo nela várias qualidades, que ela era uma mulher que observava, ela era uma mulher hospitaleira, porque nós temos que observar, temos que ser mulher que tem que observar a situação, temos que ser hospitaleira, ela foi, entendeu? Ela era uma mulher que preocupou com o homem de Deus, que nós temos que preocupar com o homem e com a mulher de Deus, ela preocupou, entendeu? E ele olhando para isso, ele disse: mas eu estou vendo que essa mulher, ela tem tudo, ela é rica, ela vive no meio da sua família, mas será que falta para ela, para mim abençoar ela? Porque ela tem sido uma mulher boa, ela tem me ajudado, ela tem me hospedado, ela tem me dado pão, eu quero retribuir a ela o que ela tem feito para mim. Aí o moço disse: eu tenho visto que ela não tem filho, seu marido já é velho e ela não tem filho. E ele disse: tem isso. Ele disse para ela: dentro do tempo determinado, você vai ter um filho. Passou o tempo e nasceu o filho. E pouco tempo depois, aquele filho veio a falecer. A Bíblia não fala que aquela mulher gritou, chorou, blasfemou, não acreditou e disse que Deus não era Deus. A Bíblia não diz isso. Mas diz que ela pegou o filho e colocou na cama do homem de Deus. E foi até a casa do homem de Deus. E disse para ele, quando ela foi caminhando, ela disse: prepara o jumento que vamos lá. Mas não é lua nova, não é tempo de ir lá, mas eu preciso falar com o homem de Deus. Quando você está numa dificuldade, passando por um momento difícil, então às vezes você vai na vizinha e fala para a vizinha que não vai te ajudar. Às vezes você critica teu marido ou teu filho, ele também não vai te ajudar. Mas você precisa ir até o homem e a mulher de Deus que pode te ajudar. Vai até naquela pessoa que ela tem condição de te ajudar. E ela não disse assim: eu vou até o homem de Deus, porque ele me prometeu, eu não pedi, mas agora eu quero meu filho. E ela saiu em silêncio e foi caminhando. E quando Eliseu viu, ele disse assim: vai lá e pergunta para ela se está tudo bem com ela. E Geazi encontrou ela chegando e disse: e vai tudo bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? O que ela respondeu, igreja? Vai tudo bem. Será que você seria capaz de dizer assim: meu filho está morto, mas está tudo bem? Eu não tenho um carro para me andar, mas está tudo bem. Eu não tenho condição financeira nenhuma, mas está tudo bem. Mesmo assim, Senhor, eu tenho condição de te adorar. Aleluia! Eu tenho condição de adorar a Deus quando tudo está dando errado, mas mesmo assim eu consigo dizer: Jesus, eu te amo, porque tu és maravilhoso. E ela disse: vai tudo bem. Aí o Senhor pergunta para você: como vai com você? Como vai tua casa? Como vai teu filho? Como vai tua esposa? Como vai tuas finanças? E você já tem a resposta, você sabe qual é. Você não disse para Deus: está tudo bem. Você não conseguiu dizer, mas se você conseguir dizer: está tudo bem. Está tudo difícil, mas eu sei que vai dar tudo certo. Eu sei que está tudo bem. E eu sei
que eu vou conseguir encontrar, porque eu sirvo um Deus que tudo pode. Eu vou conseguir vender, porque Deus está na minha frente. E os meus filhos vão vencer, porque Deus é na minha casa, porque Deus é na vida dos meus filhos. Então vai tudo bem. E ela disse que está tudo bem, mas eu não tenho nada, não tenho negócio com você, eu tenho com Eliseu. Não é com você, Jéssica, mas é com ele. Eliseu disse, vai lá na casa dela. Ela falou, não, não quero ele, eu quero você. Foi você que me prometeu. E Eliseu foi lá, e Deus deu a vida para aquele menino. Deus voltou a vida a ele, porque aquela mulher acreditou. Pode estar morto, se você acreditar, Deus dá vida. No vale de ossos secos, quando não tinha nada mais, o Senhor deu vida. Aleluia. O Senhor colocou pele, colocou osso, colocou sangue, colocou nervo e deu vida. Então o Senhor está falando aqui que Ele quer dar vida para alguém. Que muitas vezes vocês olham e está morto, já não tem mais jeito, ninguém acredita que aquela pessoa pode ser alguém, mas o Senhor está dizendo que Ele quer dar vida. Mas vocês precisam acreditar que Deus é um Deus de milagre, é um Deus que trabalha, é um Deus que opera maravilha. Acredita! O Senhor Jesus quer dar vida. O Senhor quer restaurar. Jesus quer libertar, quer curar, quer salvar, mas a igreja do Senhor está dormindo. E às vezes nós sentamos no banco e esquecemos que nós viemos aqui para adorar, para acreditar no milagre de Deus. Creio. Senhor, eu vim na tua casa porque eu sei que o Senhor vai operar maravilha. Ah, mas o filho da irmã não tem mais jeito. Não existe pessoas que não têm mais jeito para Deus. É verdade. Para tudo Deus tem uma saída. Lá no fim do túnel tem sempre uma luz que está acesa e ela não se apaga. Mas você, que é o dono da situação, precisa crer. E Deus não precisa que essa igreja inteira acredite. Deus precisa que só você creia. Você e Deus é a maioria. Você e Deus é a maioria para que Deus venha trabalhar. É só você crer. É você esperar. É só você buscar. Você crer. E Jeremias disse, se Deus levantou a mão para te abençoar, ninguém tira a mão de Deus. Se Deus deu a mão para te abençoar, ninguém faz a mão de Deus voltar para trás. Mas se Deus tirou a mão da sua casa, ninguém faz ela voltar. Ele disse, se Deus determinou a sua bênção, homem nenhum pode tirar a sua bênção. De jeito nenhum. Então você precisa crer. Creia que o nosso Deus é um Deus de milagre. Que o nosso Deus é o Deus do impossível. E quando você sair da sua casa, você fala, Deus, eu estou indo na tua casa, eu estou acreditando que o Senhor está lá. Você não vem aqui para encontrar com Ele, porque você já está com Ele. Ele já está com você. Ele já está na sua casa. Às vezes uma pessoa, será que você vem aqui e Deus só está aqui? Não, não está aqui. Ele está onde você estiver. Agora eu te pergunto, será que Deus está dentro da sua casa? Será que dentro da sua casa tem um espaço para Ele estar ali? Para o Espírito Santo trabalhar na sua vida? Na sua casa material e também na sua casa espiritual? Será que Ele tem um espaço para trabalhar? Para falar e você ouvir quando Ele está falando? Isso tem que haver um espaço na minha vida. Um espaço na sua vida, na sua casa. Dizer, esse espaço aqui é meu. Com Deus. É eu, ele, eu. Não tem ninguém, mas é Deus na minha vida. E aí você começa a adorar Ele. Começa a falar com Ele, começa a louvar Ele, começa a adorar Ele. No meio da maior dificuldade, no meio da maior luta, você está adorando. Dizendo, eu sei que o meu Redentor vive. E um dia Ele vai se levantar e a minha causa Ele vai julgar. Mas creia que o nosso Deus é um Deus de milagre. Não tem situação que Deus não resolve, não tem problema que Deus não alcança, não tem problema que Ele não resolva. Qualquer situação, Ele resolve. Eu entrei numa luta muito grande com alguém da minha casa. No começo eu quis me desesperar, mas depois o Senhor falou comigo.
Né? Ele tinha me avisado que eu iria passar. Mas quando você está passando a luta, você esquece de tudo. E se você não tomar cuidado, você perde o rumo, você perde a direção. Você começa a tomar outra direção, porque às vezes a luta é muito grande. E nós esquecemos que o nosso Deus é um Deus de milagre. E eu comecei a esquecer que Deus era Deus na minha vida. E comecei a ficar perturbada com tanta dificuldade. Mas o Senhor falou para mim, eu não disse que você iria passar. Eu disse que você não seria envergonhado. Mas se eu continuasse na situação que eu estava, eu seria envergonhado. Falei, então tá bom. Parei. Falei, então hoje, Deus, eu não tinha colocado o problema na mão de Deus. Eu estava com ele nas mãos. Eu queria resolver. Falei, então tá bom. Eu sei que eu não posso. A Bíblia diz, aumentar nem um centímetro da minha altura. Não posso mudar nada. Mas eu sirvo o Senhor que pode. Aleluia! Então hoje eu vou pegar esta causa, eu vou colocar dentro das tuas mãos. E eu não vou tirar mais. E comecei a lutar comigo mesmo e dizer, Maria, é Deus que vai resolver. Eu conversava comigo mesmo, não adianta, é Deus que vai resolver. E comecei uma briga comigo mesma para que eu não tomasse da mão de Deus. O Senhor está dizendo aqui que tem pessoas que têm que estar com lutas muito grandes. E essa pessoa não consegue deixar dentro da mão de Deus. Porque ele tem medo, será que não vai morrer? Será que não vão matar? Será que não vai acontecer? Deus está dizendo, não vai morrer. Aleluia! Hora do tempo. Vai o dia que Deus quiser que vai. Esse dia vai mais longe, não vai. Então você coloca dentro da mão dele e depois você toma de volta. Aí você coloca de novo dentro da mão dele e você toma de volta. O Senhor está dizendo, não tem como trabalhar. Pega ele, faz um pacote bem bonito, sela bem selado, amarra bem amarrado para você não pegar de volta e faça como um presente e coloca dentro da mão de Deus. Fala, Deus, eu estou colocando dentro das tuas mãos como um presente. E não pega de volta. Porque se você pegar de volta, você não vai vencer. Aí você vai falar, eu não consegui. Mas não foi porque Deus não quis, foi você que não acreditou. Eu peguei aquele problema com muita dificuldade e eu coloquei dentro da mão de Deus. E falei para mim mesmo, é Deus que vai fazer. É Deus que vai fazer. Quando eu ia colocar minhas mãos, eu falava, mas eu não posso. Eu tenho que deitar na cama e dormir, porque senão eu não estou acreditando. A Bíblia diz que deleita-te no Senhor, descansa, espera no Senhor, descansa nele, espera. Deita, durma na presença do Senhor. A Bíblia diz assim que enquanto você dorme, o Senhor está trabalhando na sua causa. Enquanto você está dormindo, Deus está tirando de quem tem e está colocando para você que não tem. Mas acredita que enquanto eu estou dormindo, Ele está trabalhando por mim. E eu falei, eu preciso dormir, eu tenho que dormir, eu tenho que dormir. E comecei a lutar. Irmãos, passou-se que eu deitava e dormia, nem via. Quando eu via, já estava até muito tarde do outro dia. E eu comecei a acreditar. Falei, eu não posso, mas o meu Deus pode. E eu olho para a situação hoje, irmãos, na situação que está, e vejo que Deus já trabalhou tanto. Deus já trabalhou tanto que eu falo, Jesus, eu não mereço. Mas é a misericórdia de Deus. É porque eu acreditei. É porque Deus falou para você que você iria passar. E às vezes você não está conseguindo deixar Deus trabalhar. Mas renuncia. E diz assim, não vivo eu, mas Cristo vive na minha vida. Não vive os meus filhos, mas é Deus que vive na vida dos meus filhos. E acredita, creia que o nosso Deus é um Deus de milagre. Creia. Coloca dentro da mão dele e fala, eu vou vencer. Porque Jesus venceu por mim na cruz do Calvário. E Deus está dizendo aqui que Ele não aceita que você murmure, que você fale, que você chore no ouvido do outro, mas você não está chorando nos pés dele. É verdade. Sabe o que Deus quer? Você entra para dentro do teu quarto, fecha a tua porta e chora na presença. Chora para Ele, porque aquele que chora para Ele, Ele responde. Deus não suporta ver a lágrima de um crente. E cadê a sua lágrima na presença do Senhor? Aonde? Chora na presença do Rei, chora na presença do Mestre, clama pelo Mestre Jesus, porque o nosso Mestre, Ele é Mestre mesmo, e Ele
cabeça nessa noite. Você vai sair daqui hoje dizendo assim: vai tudo bem comigo. Está tudo bem. O crente, ele é bonito, ele é feliz. Por onde ele passa, ele deixa uma história bonita. Alguém diz: nossa, que mulher abençoada, como ela é sorridente, como ela tem uma palavra boa, como ela abençoa, como é bom conversar com a irmã Jona, com a irmã Maria, com a irmã Beth, como é bom conversar com ela. Ela sempre tem uma palavra positiva. Por quê? Porque você tem o Deus de Israel na sua vida. Então você sempre vai falar: vai dar certo, você vai conseguir, vai ser uma bênção. Você é uma pessoa que tem que abençoar. Você tem para abençoar, porque você tem Deus na sua vida. Então abençoa, profetiza a bênção, diz que nós vamos vencer, nós vamos conseguir. Irmãos, aonde você passar, tem que ter uma história da irmã abençoada, da irmã que é uma bênção, da irmã que vive louvando, da irmã que vive falando as maravilhas do Senhor. Não aquela irmã que vive murmurando, chorando, criticando, né, maldizendo, falando mal dos outros. Não é verdade? Mas abençoando. Não amaldiçoa, mas abençoa. E diz: vai dar certo. A nossa igreja vai vencer, a nossa pastora é uma bênção, a mocidade é uma bênção, o círculo de oração é uma bênção, os irmãos é uma bênção. E seja uma bênção. Seja um canal de bênção dentro da sua casa. E seu marido diz: e aí, como vai? Você diz: tudo bem. Graças a Deus está tudo bem. Graças a Deus está bem com os meus filhos, está bem no trabalho. Seja uma pessoa que passa algo bom, porque você é igreja. Porque senão um dia Deus vai cobrar de você como igreja. Eu estou falando de você como igreja. Que eu sou igreja, e a igreja tem que ter para oferecer, para doar, para dar para aquele que não tem. Muitas vezes as pessoas olham e dizem: como eu vou ser crente igual ela? Não quero. É verdade. Essa pessoa só fala mal, maldiz, briga, grita, xinga, ela não tem nada de bom. Mas a igreja de Jesus não, ela tem. A igreja, ela sempre tem algo para passar. E aí, irmão, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. O Senhor está no barco, eu vou vencer, vai ser uma bênção. E o que não está bem, vai ficar bem, porque o nosso Deus é o dono da bênção. Então seja uma pessoa de cabeça erguida. Seja uma pessoa, levanta a sua cabeça, não fica chorando tristeza nos cantos, não. Não vira, não. Como vai, irmã? Para minha situação, nunca disse: não está bem, não. E aí, irmã, tudo bem? Eu falava: tudo bem. Eles falavam assim: irmã Maria é doida. Era louca? Sou louca por Jesus. Porque eles olhavam a minha situação e falavam: nossa, o motivo dela está doida. Eu não. Eu sei que Jesus vai trabalhar. Saía, pegava meu carro e saía para visitar. Mas como você tem noção de visitar? Lógico que eu tenho. Estou falando a palavra de Deus. O que está acontecendo é com Deus, não é comigo. Seja a história de Deus. Não é comigo. Eu estou indo porque eu sei que Jesus merece que eu vá e que eu fale a palavra dele, que eu anuncie a palavra dele. Ninguém me pega assim: ah, eu não sei. Não, tá bem. Ah, mas será que vai dar? Vai dar certo. Irmã, mas dá certo. Vai dar, Deus vai trabalhar. Nós não temos condição, não interessa, mas Deus tem. Ele é o dono do Banco do Brasil, ele é dono do Bradesco, de qualquer banco, tudo é dele. Então acredita que ele tira da conta daquele que tem e põe na sua. E ninguém tem, mas Deus vai te honrar. Mas acredita nisso. Fala: vai dar certo, eu creio. Eu creio, vai dar certo e Deus vai me abençoar e nós vamos vencer. E aí o problema olhava para mim e falava: mas não acredito que você está falando isso. Estou falando sim, porque você é uma bênção. Eu não sou, a palavra é. Você é uma bênção. Você não tem coragem de falar isso. Tenho coragem de falar que você nasceu para você. Você é uma bênção. E eu sei que Camcinândia vai ter uma história para contar. E aconteceu uma história. E hoje Deus fez outra história. Basta um só crer e o milagre vai acontecer. Eu creio. E eu sei que você também crê. Então olha para o seu problema e diz: você não é nada diante do Deus que eu sirvo. Você não é nada diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E começa a adorar Ele. Começa a adorar. O que é adorar? Vir aqui na frente cantar? Não, não é isso não. Tem muitos cantores. Mas aonde que estão os adoradores? É verdade. Aqui você canta. Deus não quer um canto. Ele quer uma adoração. Deus está exigindo da sua igreja a adoração. Não é cantar não, mas é adorar. É adorar Deus verdadeiramente. Glória a Deus. Em qualquer circunstância, você adora Ele pelo que Ele é. Então, vê aonde
onde está o adorador ou o cantor? Procura se você tem adorado ou se você tem cantado. Eu preciso adorar. Por tudo que Ele já fez, eu tenho que adorar. E o Senhor Jesus está aqui. Ele está dizendo para você, leva a sua bênção nessa noite. Leva para sua casa. Feche a sua mão. Faz assim com a sua mão. Você crê que Deus vai colocar na sua mão? Se você crê, fecha a sua mão. E segura. E não solta mais dessa bênção. Deus está te dando essa bênção hoje, é agora. E você vai levar ela para a sua casa. E chegar lá, você vai abrir as suas mãos dentro da sua casa. E vai lançar dentro da sua casa essa bênção. Porque não é só para você, é para a sua casa. Essa bênção é para a sua família. É para a sua casa. Chega lá, abre as mãos. E lança a bênção dentro da tua casa. Começa a abençoar. Abençoa tudo dentro da sua casa. E a sua casa não vai ser maldição, mas será a partir de hoje uma bênção. Você e sua família serão mais do que vencedores, porque Jesus venceu por você. Então leva para o seu marido, leva para os seus filhos, leva para sua vizinha, para sua sogra, seu sogro, seus irmãos, toda a sua família. Leva a bênção. Leva ela. E chega lá, você fala, eu sei que eu trouxe a minha bênção. E a partir de hoje a minha casa será diferente. A minha vida será diferente. Porque a sunamita, ela acreditou. O filho dela estava morto, mas ela acreditou. E o Senhor deu vida. E ela disse, está tudo bem. Porque ela sabia que ela acreditou. Então basta você crer. Creia, leva a sua vitória, leva a sua bênção. Eu creio na minha e creio também na sua, porque você faz parte da igreja. Então creia, leva a sua bênção e seja uma pessoa que abre a boca só para abençoar. Aleluia! Não maldiz não, viu? Vou dizer para você, uma irmã disse para minha irmã, ela visitou comigo 3 dias seguidos, ela é uma pernambucana, a irmã conheceu ela. Ela está morando em Casilândia agora. Ela caminhou comigo 3 dias. Ela disse assim, irmã, Deus está medindo cada passo que você está dando. Ele está vendo tudo. Cada passinho que você está dando, Deus está anotando todos. E a mesma coisa é com você. Cada passo que você dá, o Senhor está anotando todos eles. Quer seja bom, seja mal. Eclesiastes 12, bem assim. Diz assim, tudo que está oculto, escondido, que ainda não foi revelado, Espírito Santo de Deus vai ser revelado. Aquilo que está oculto que você fez e o homem não viu, Deus viu. Aquilo de bom que você fez que ninguém viu, Ele viu que Ele está medindo tudo. Ele está anotando tudo que você está fazendo, tanto bom quanto ruim. Está tudo escrito. E um dia Deus vai colocar as claras, não é? Aí é a hora. Deus vai colocar aqui as claras. Ah, mas Deus, eu não fiz. Como não fez? Aqui. Ai, Deus, eu não falei. Falou sim, está aqui. Eu não pensei, pensou, está tudo aqui. Aí é a hora de eu prestar conta com Deus. Então, por isso que Deus está falando, muda a sua atitude. Aquilo que você fazia, que você sabe que não precisa o homem dizer que está errado, não faça mais. Entra na posição de homem e mulher de Deus que adora o nome do Senhor. Porque o dia que Ele for te prestar conta, você vai ter que dar conta de tudo. Então começa a adorar muito melhor, não é? Melhor adorar, é melhor buscar Deus, é melhor fazer o bem. Sem olhar a quem, mas faça verdadeiramente o bem. E faça a obra de Deus. E trabalhe com o Senhor. E adore o Mestre Jesus. Como essa mulher fez. Essa mulher foi uma bênção. Mais na frente tem mais história dela. Mas vamos parar por aqui. Vamos ficar somente com essa palavra. E o Senhor perguntando para você, está tudo bem com você? Vai bem contigo? Vai bem com a tua casa? Vai bem com o teu comércio? Vai bem com as tuas finanças? O devorador está entrando e está levando embora, né? Você não está conseguindo. Não é? Porque está faltando fidelidade. Que você seja fiel. Seja fiel a Deus. Busque a presença do Senhor. Tu verás o que Deus vai fazer. Sua história vai mudar. Aí você vai vir contar. Porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Amém? Eu quero rogar a oração.
oração da igreja em nosso favor, em Castelão. A mocidade, eu vou combinar com a irmã, a gente vai estar aqui louvando a Deus junto com vocês. Estamos no trabalho preparando para o congresso que vai ser em novembro, dia 16, 17, 18 de novembro. Se vocês puderem estar ali com a gente, vai ser uma bênção. O Senhor Jesus tem honrado aquele trabalho, aqueles jovens ali, e vai continuar honrando também aqui e lá também. Então, olhe por nós, nos apresenta, para que Deus venha nos dar graça e sabedoria para estar fazendo a obra do Senhor. Aleluia! Amém? Eu quero agradecer a oportunidade, no nome de Jesus, e pedindo que vocês não esqueçam, quando estiver orando, nos apresente. Amém? Grande é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, e assim que a nossa missionária Maria do Carmo falou, e é uma guerreira, por com tanta luta, cuidar de 60 jovens, é uma bênção vitoriosa.